Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 23. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 23, iremos ler apenas um versículo, o versículo de número 37. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Podeis assentar. A nossa gratidão ao Senhor nosso Deus e ao nosso pastor, na pessoa do nosso pastor vice-presidente, pastor Wander, pela oportunidade que a igreja, que o ministério nos concede, nesta noite, de ministrar a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração. Foram tempos, queridos irmãos, em que o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos livrou de todo mal. Esse momento para mim é um momento muito especial, porque se estou aqui para falar do amor de Deus, é porque o Senhor teve misericórdia de mim. E eu sou grato pelas orações de cada irmão, de cada irmã, que não apresentou apenas a mim, mas a minha família ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato à minha amada esposa, porque temos um leito guardado no Senhor. Não há nele mancha qualquer que tire de nós a oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos e agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos feito. O nosso quarto, o nosso leito, ele é consagrado ao Senhor. E o Senhor, nesses 25 anos de casamento, completados no último dia 30 de novembro de 2021, nos permitiu em todo esse tempo, a despeito das nossas fraquezas, nos mantermos fiéis um ao outro e em tudo fiel ao Senhor. Deus te abençoe pelas suas orações, pela sua segurança e convicção em saber que o Senhor nos uniu. É por isso que o Senhor nos concedeu esse pequeno versículo para ministrarmos aos irmãos nesta noite. Porque quando eu leio este versículo, eu sinto o quanto o Senhor Deus ama a mim e cada um de vocês que aqui estão. O Senhor Jesus estava em Jerusalém. O dia de sua morte estava prestes a chegar. E ele não lutava contra esse dia. Muito pelo contrário, dirigia uma palavra muito dura aos escribas e fariseus, os repreendendo pela religiosidade aparente. E depois de repreendê-los pela aparência, porque não viviam aquilo que falavam, o Senhor olha para Jerusalém. A sua preocupação não é com os muros, não é com a cidade de tijolos,
mas ele olha para Jerusalém como olhando para o povo e sente no seu coração, como sente por cada um de nós que aqui estamos, um amor profundo e inigualável. Era o amor que o Senhor Jesus Cristo sentia naquele momento, e olhava para Jerusalém com um amor compassivo, com um amor cheio de compaixão, e exclamava dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos. O Senhor Jesus se antecipava a um acontecimento futuro, porque 70 anos depois, um general invadiria Jerusalém e faria ali uma carnificina inigualável, jamais vista naquela cidade. Jesus olha para Jerusalém, olha para o povo desprotegido, olha para o povo sem segurança, olha para o povo que andava como se não tivesse um pastor, que não tinham conhecimento, que devido aos erros passados estavam prestes a sucumbir nas mãos de homens ímpios que não teriam misericórdia deles. Era esse Jesus que olhava para o povo que mais tarde iria aprisioná-lo, iria lançá-lo em prisões, iria chicoteá-lo e finalmente crucificá-lo. Ele olhava para este povo e não sentia o desejo de vingança, não sentia o desejo de abandoná-los, não sentia o desejo de se distanciar de cada um deles, muito pelo contrário. Ainda assim, com toda a rejeição, ele queria o povo perto de si, abrindo as suas asas e os mantendo seguros. A primeira coisa que eu aprendo nesta noite é que mesmo que sejamos pecadores, mesmo que cometamos alguns erros, mesmo que nos distanciemos do Senhor, ainda assim Ele olha para cada um de nós e exclama, como um pássaro chama por seus filhotes. Ele nos convida, porque as suas asas estão abertas e Ele quer nos proteger. Ele quer proteger você e a mim de tudo aquilo que o mundo pode causar em nossa vida. Ele quer nos manter guardados, protegidos, livrar-nos de todo mal, debaixo de suas asas, porque debaixo de suas asas há a segurança que o amigo não oferece, que o mundo não oferece, que o dinheiro não oferece, que a casa bem construída não oferece, um abrigo, uma segurança que você só vai encontrar se aproximar de Jesus e se esconder debaixo de suas asas. Os israelitas desenvolveram um sentimento de matar os profetas e apedrejar os que a eles eram enviados. Quando Jesus clama por Jerusalém, quando Jesus lamenta por Jerusalém e se dirige à nação dizendo que eles eram assassinos de profetas, o Senhor está querendo dizer que eles desenvolveram um costume cruel de rejeitar toda e qualquer palavra que vinha do Deus eterno, que eles desenvolveram o hábito de recusar toda a advertência que o Senhor conduzia a eles. Eles rejeitavam, não só rejeitavam, como eliminavam os homens que o Senhor os enviara. O último profeta do Antigo Testamento,
Zacarias, que profetizou durante o tempo do rei Joás, ao advertir a nação, ao advertir o próprio rei, ele foi assassinado, apedrejado no pátio, ali aonde ele falava a respeito do amor de Deus, a respeito da misericórdia de Deus, advertindo o rei e a nação, para que retornassem ao Senhor, para que nos braços do Senhor fossem livres de qualquer sentimento, fossem livres de qualquer ataque do inimigo. Mas isso era como comichão aos ouvidos. Eles rejeitavam, não admitiam o rei ou a palavra de Deus, e ao invés de receber a palavra, ao invés de guardar no coração, pegaram o profeta, mataram o profeta, como dizendo: não queremos ouvir a palavra do Senhor em nossa nação. E agora surge o grande profeta de Deus, o grande Messias, e com ele não seria diferente. Logo mais eles lançariam a mão sobre ele, o aprisionariam e o crucificariam. Mas ele, Jesus, num sentimento de profundo amor, ele faz ao mesmo tempo um lamento e uma profecia, com palavras carregadas de tristeza. Ali contida, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, uma tristeza evidenciada no coração de Davi, quando ele perde o seu filho Absalão, e busca notícias a respeito do filho, e nas entrelinhas ele entende que o seu filho havia sido morto por Joabe. Ele então se retira e começa a chorar, e ele diz: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E isso transmitia toda a tristeza, toda a angústia que Davi sentia naquele momento. E quando Jesus se dirige ao povo de Jerusalém, ele tem o mesmo sentimento, ele tem a mesma angústia, ele tem a mesma tristeza, porque cheio do Espírito Santo, ele sabe que o povo iria sofrer, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém. O Senhor se entristece com os nossos pecados. O Senhor se entristece com os meus e os teus pecados. Mas ainda assim, ele não estende a sua justiça pelo pecado, ou por pecado. Ele usa de misericórdia, e a sua tristeza é como um convite, não para a vingança. A sua tristeza é um convite, não para nos tirar a oportunidade de estar na presença dele, mas o seu sentimento é um convite para estarmos debaixo de sua misericórdia, debaixo de sua graça, porque nele encontramos o perdão, nele encontramos a segurança, nele encontramos a paz, nele encontramos a alegria de termos a vida restaurada. E o que ele desejava, o que ele buscava, era que o povo olhasse para ele e entendesse que ele era aquele grande pássaro que queria aninhá-los debaixo de suas asas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diante do povo não estava um Deus vingativo. Eu quero lhe dizer neste momento que o Senhor não está aqui para sentenciar a sua vida. O Senhor está aqui para usar de graça e misericórdia para contigo.
A sua graça, no âmbito da teologia, graça consiste no dom sobrenatural, concedido por Deus como meio de salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem, num encontro que transforma a criatura humana, aonde ela é completamente restaurada. A graça de Deus se faz presente para nos abençoar nesta noite. A graça de Deus se faz presente para restaurar a nossa vida nessa noite. A graça de Deus se faz presente para curar a nossa alma. A graça de Deus se faz presente para transformar a nossa vida de glória em glória até ser dia perfeito. Naquele momento era manifestação da graça e da misericórdia. Jesus mostrou, queridos irmãos, a sua misericórdia, ou a misericórdia de Deus, enquanto andou nessa terra. Ao invés de trazer juízo e castigo, ao invés de trazer castigo e julgamento, Jesus curava, Jesus consolava, Jesus perdoava e encorajava a todos para que se aproximassem de Deus. Jesus, com sua misericórdia, restaurou vidas ao invés de destruí-las. O homem destrói, o homem julga e destrói, mas Jesus é a misericórdia. Ele olha e restaura, Ele olha e perdoa, Ele olha e levanta o caído e o coloca de pé para falar do seu amor. É a misericórdia de Deus. Eu não entendo como Deus olha para um terrível pecador e o faz assentar em lugares celestiais. É difícil compreender diante da perspectiva humana, diante do olhar humano, como Deus pode pegar o homem caído e levantá-lo e colocá-lo novamente na sua presença e o leve a dizer: nós servimos a um Deus que é rico em graça e misericórdia. Na graça, enquanto um Deus gracioso, cheio de graça, Ele me dá aquilo que não mereço. Enquanto um Deus misericordioso, Ele não me dá a sentença que mereço. Quantos aqui sentem a graça e a misericórdia de Deus? Quantos podem louvar ao Senhor por sua graça e misericórdia? Não estamos aqui pelas nossas próprias obras, não estamos aqui pelos nossos próprios méritos, não estamos aqui porque somos melhores do que os outros, estamos aqui porque há graça e misericórdia neste lugar. Quando o Senhor olhou para mim, quando o Senhor olhou para nós, Ele não nos olhou segundo os nossos pecados. Preste atenção nisso. Ele não nos olhou segundo as nossas misérias. Ele olhou para nós segundo a sua graça e misericórdia. E segundo a sua graça e misericórdia, Ele nos perdoou os pecados e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos alegramos, porque somos frutos da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. A nação, queridos irmãos, pertencia ao Senhor. A nação de Israel fora formada antes
na mente e no coração de Deus. Foi uma nação que o Senhor levantou para ser luz para os gentios. Foi uma nação que o Senhor levantara para ser luz para todas as nações que estavam ao redor. O Senhor escolhera a Abraão para dele fazer uma grande nação. Portanto, a nação pertencia ao Senhor. E o Senhor os amava profundamente. Ele sofre naquele momento com a perspectiva futura. Quando o general Tito invadiria Jerusalém e destruiria toda a cidade, ainda naqueles dias, antes dessa grande invasão, Jerusalém não representava mais a glória de outrora. As suas sinagogas estavam completamente destruídas, a cidade estava cheia de entulhos. O templo já não resplandecia a glória dos dias de Salomão. A cidade estava em declínio. O povo, queridos irmãos, estava subjugado. E fora um povo levantado por Deus para ser cabeça e não cauda. Eu não estou dizendo isso, irmãos, para que sejamos maior do que os outros. Há pessoas que interpretam mal. O Senhor nos chamou para ser maior do que os outros, de forma nenhuma. O Senhor nos chamou para sempre estarmos em sua presença. O Senhor nos chamou para sempre estarmos de olhar e cabeça erguida na sua presença. O Senhor não nos chamou para estarmos debaixo dos pés do maligno. O Senhor não nos chamou para sermos alimentados, para sermos humilhados pelo maligno. O Senhor nos chamou para ser luz para este mundo, para refletir a graça e a misericórdia de Deus. O crente não vai atrás de uma palavra. O crente tem uma palavra de restauração. O crente tem uma palavra de verdade. O crente tem uma palavra de cura. O crente tem uma palavra de salvação. Porque o mundo, o ímpio, aquele que não conhece a Jesus, depende da graça e a misericórdia de Deus, que somos o Israel de Deus, que está sobre as nossas vidas. A nação, assim como nós, assim como a igreja pertence ao Senhor, a nação pertencia ao Senhor também. Tito invadiria a cidade, e através da terceira muralha, encontrando o ponto mais fraco para adentrar a cidade, ele invade Jerusalém, e a cidade é completamente saqueada. Jesus olha para este dia, Jesus olha para este acontecimento. As grávidas, queridos irmãos, elas eram completamente abertas, os seus fetos iam para fora, as ruas estavam empilhadas de corpos de pessoas que morreram de fome. É para este dia que Jesus olha e Jesus lamenta a situação futura, querendo ser amado pela nação, para assim livrá-los desse dia mau. Quantas pessoas não têm conhecimento do seu futuro, mas Jesus sabe o que há de acontecer com você e comigo no futuro. Mas hoje Ele nos chama, hoje Ele olha para nós e nos chama com o coração cheio de amor. Vem, esconde em mim, porque eu não vou te livrar do problema, mas vou te livrar da morte. Aqui entra um dado muito importante. No original grego, o termo apresentado como galinha, ou seja, como a ave, no grego ele não é apresentado dessa forma. No grego ele significa pássaro, para designar qualquer tipo de ave mãe. Ele se apresenta como um grande pássaro
que tem asas extensas, capaz, como aquela ave, de aninhar embaixo de suas asas os seus filhotes, para que estes estejam protegidos. Quando nós observamos essa ave, e nós vemos os filhotes se abrigarem debaixo de suas asas, e se você observar num dia chuvoso, os filhotes não serão protegidos da chuva. Isso é muito interessante, porque eles também serão alcançados pelas águas da chuva. Eles ficarão molhados, mas o instinto maternal da ave sabe que se ela não aninhar os filhotes debaixo de suas asas, vai acontecer uma coisa chamada hipotermia, ou seja, a temperatura vai abaixar, e devido ao frio causado pela umidade, o filhote vai morrer. E ela pega o filhote, abre as asas, o esconde debaixo de suas asas, para que o calor do coração dela possa aquecer o pequeno filhote. O Senhor Jesus nos convida, Ele abre as suas asas, e muitas vezes a chuva da calamidade vai nos alcançar, a chuva da enfermidade vai nos alcançar, a chuva da tristeza no coração vai nos alcançar, a chuva da decepção vai nos alcançar, a chuva do problema vai nos alcançar, mas Ele nos convida, Ele abre as suas asas e com instinto maternal Ele diz: esconde em mim, porque enquanto a chuva estiver caindo, eu vou te aquecer para que ela não te mate, porque quando a chuva passar, as tuas penas irão secar, e você vai voar seguro, voar, até a glória de Deus chegar. É isso que Jesus queria fazer com a nação de Israel, é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Olhando para esta passagem, e olhando para a cena da cruz, eu posso ver um Cristo de braços abertos. Eu posso ver um Cristo com asas estendidas, em todas as direções, querendo alcançar todas as pessoas. Ele quer te alcançar nesta noite. Você que nunca sentiu o que é ser abraçado por alguém, você vai sentir isso nos braços do Senhor Jesus Cristo. Você vai sentir o toque, o consolo do Senhor Jesus na sua vida. Eu disse isso algumas vezes quando preguei nesta igreja, mas hoje eu quero repetir, até porque tem muitas pessoas que não nos ouviram dizer o que irei dizer agora. Quando ainda jovem, com 25 anos de idade, eu perdi num espaço muito curto de tempo, 6 meses apenas, eu perdi o meu pai e a minha mãe. E os meus pais, eles nos criaram no temor do Senhor. Meu pai, minha mãe eram aqueles crentes que jamais abandonaram a escola bíblica dominical. 9 filhos, todos íamos para a escola bíblica dominical. 9 filhos, todos íamos para a oração do círculo de oração. 9 filhos, todos estávamos no culto. Em nossa casa havia um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade e de muita prosperidade. Éramos uma família próspera no estado de São Paulo.
tínhamos conforto, tínhamos paz, tínhamos segurança. Nosso pai era como aquela grande árvore que aninhava os demais familiares debaixo de si. Era aquela mão estendida que socorria tantos quantos tinham necessidade. Mas de repente, de uma forma inesperada, minha mãe ficou doente e com 11 meses de enfermidade, ela veio a falecer. 6 meses depois, num acidente de carro, o meu pai também faleceu. E eu, com 6 irmãos dentro de casa, 5 irmãos, porque 3 eram casados, eu comecei a ser questionado pelo inimigo. E o inimigo começou a me visitar na minha casa. E começou a falar no meu ouvido, porque o inimigo não entra em nós. Nós somos templo e morada do Deus Altíssimo. Mas ele fala ao nosso ouvido. E ele começou a dizer: o que adianta ser crente? Olha a situação em que vocês estão. Adiantou esse sacrifício todo, ir para a igreja quase todo dia, esse negócio de servir a Deus, ó no que resultou. E eu comecei a me entristecer com aquelas palavras. Eu comecei a interrogar e querer questionar o Senhor. E aquilo foi me causando uma tristeza e uma angústia muito grande. Me lembro como se fosse hoje, estava sentado no sofá da sala, e as lágrimas corriam nos meus olhos. E naquele dia eu decidi, eu entrei no quarto aonde os meus pais sempre dormiram e oraram por nós. Eu dobrei os meus joelhos ao lado da cama aonde eles passaram a vida toda. E eu dobrei o joelho ali e eu disse ao Senhor naquele dia: Senhor, o Senhor levou os meus pais. O Senhor está levando todos os nossos bens, mas eu quero dizer uma coisa ao Senhor, para que o inferno ouça, Senhor, para que o mundo ouça, Senhor. Ainda que o Senhor leve a minha vida, eu te amo. Eu quero, Senhor, neste dia que o inferno ouça: eu te amo do profundo do meu coração. E quando eu falava com o Senhor dessa forma, pela primeira vez na minha vida eu pude ouvir a voz do meu Criador. E uma voz cortou aquele quarto naquele dia, entrou naquele quarto e me chamou pelo nome, e se apresentou a mim e disse: Elias, eu sou o pai dos órfãos. É como ele dissesse: Elias, você está debaixo das minhas asas, aqui a segurança. Chicalamaias, tilamais. É como ele se dissesse a mim: faltou as asas de teu pai, faltou as asas de tua mãe, mas as minhas asas estão sobre você. A chuva está caindo, mas não vai morrer, para a glória do Deus eterno. O mundo não vai te consumir. Os problemas não irão te destruir, porque se você ainda não está debaixo das asas do Senhor, nesta noite Ele vai lhe atrair a Ele, e você vai sentir o calor e a paz que há em Jesus Cristo. Como uma galinha que quer ajuntar os seus pintos debaixo das asas, eu quero ajuntar cada um de vocês. Mas ele define o pensamento do povo: mas tu não quiseste. O povo rejeitava voluntariamente a oportunidade de estar seguro,
No Salmo 91, verso 4, ele diz assim: Ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Queridos, como é preciosa a benignidade do Senhor. Por isso, meu Deus, por isso cada um de nós devemos escolher a sombra das asas do Senhor. Não há necessidade, nós ouvimos isso da boca do nosso pastor. Você não precisa sofrer sozinho. Eu quero lhe dizer que você tem as asas do Senhor Jesus Cristo para se proteger, para estar seguro. Veja o que está nos apresentando, queridos irmãos, a palavra do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor nesta noite nos ensina que devemos nos esconder sob as asas do nosso Salvador. Se você quer esconder-se debaixo das asas do Senhor, fique de pé neste momento. Se você é essa pessoa que quer se esconder, se proteger debaixo das asas do Senhor, debaixo de seu amor e proteção, debaixo de seu amor protetor, eu te convido a olhar para Jesus nessa noite, porque em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos diz que Ele nos amou o suficiente para morrer por nós e para nos manter em seu amor. Jesus, queridos, descreveu a si mesmo como um pássaro que reúne seus filhotes em relação a como ele queria proteger os seus filhos, os seus filhotes do desastre futuro. O futuro para a humanidade sem Deus é o inferno. E Ele quer te proteger desse futuro. E a única forma que você tem de escapar desse futuro é correndo para debaixo das asas do Senhor Jesus Cristo. E como você pode correr para debaixo das asas do Senhor? Aceitando a Ele como teu Salvador, aceitando a Ele como teu protetor e ajudador, reconhecendo que és impotente para vencer o inferno, mas debaixo das asas dele, você vai vencer o pecado, você vai glorificar ao Senhor, e você terá a sua vida transformada. A primeira coisa que você encontra no Senhor Jesus Cristo ao entregar o seu coração a Ele é conforto. A segunda coisa que você encontra no Senhor Jesus Cristo ao entregar a sua vida a Ele é segurança. A terceira coisa que você encontra ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo é a paz que o mundo não pode oferecer. A grande coisa que você encontra ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo é a convicção de que seu nome é conhecido nos céus. Ele nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome e nos abençoa a cada um individualmente. Em João capítulo 6, versículos 37 a 40, ele diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Isso é segurança. E o pastor irá fazer o convite nesta noite, que você olhe para Jesus como aquele que te protege com as suas asas.